Olá, professores da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o professor Christopher, da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. E nós estamos aqui para auxílio de mais uma pré-aula da classe dos adolescentes. Nós estamos no nosso terceiro trimestre de 2018 e a nossa lição, a lição que nós estamos trabalhando é a lição da CPAD, História da Igreja para Adolescentes. Então, essa vai ser a lição que nós vamos trabalhar, assim como nós já temos trabalhado nos demais, nos outros trimestres desse ano. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre o nascimento histórico da igreja. Como o nascimento histórico da igreja, da Assembleia de Deus em Blumenau, ele é bem extenso, ele é bem abrangente, o que eu quero linkar aqui com cada professor vai ser um pouco daquilo que a lição traz para nós. As dicas e os materiais que nós vamos trazer aqui é para que você, professor, faça uma pesquisa apurada, né, na sua cidade, na sua igreja, na sua região, para que você consiga desenvolver. E se você também que assiste os nossos vídeos aqui não for membro da Assembleia de Deus, mas também dispõe dessa nossa lição, usa dessa lição para aplicar para os seus adolescentes, você também vai conseguir dar essa aula, você também vai conseguir utilizar desses subsídios, dessas ideias aqui para você estar utilizando na sua aula. A nossa lição, então, é a lição de número 3, ela diz o seguinte: o nascimento histórico da igreja. O nosso texto, ele está lá em Atos, Atos 5, a partir do versículo 12. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, ela diz o seguinte. Eu vou ler o versículo 12 até o versículo 16. Diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas do restante, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de se levantarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A nossa lição ela vai focar no nascimento da igreja a partir do dia de Pentecostes, que nós temos ali em Atos capítulo 2. A partir de Atos 2, onde tem o mover do Espírito de Deus, onde o Espírito Santo ele se manifesta de uma forma sobrenatural nos apóstolos, nós iniciamos ali essa caminhada da igreja. Para que nós entendamos corretamente o que é ser igreja, nós já falamos em outras lições sobre o que é ser igreja, o que é a igreja. Eu só quero relembrar aqui com vocês, para que vocês passem para os adolescentes, que a igreja ela é um conjunto de cristãos que dispõem da mesma fé, né? Que a nossa razão da fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então nós dispomos a fé e nós compartilhamos dessa fé. E nós estamos em um corpo organizadamente. Então, explique isso para que os adolescentes entendam que a igreja ela é formada, ela faz parte de um corpo organizado, uma estrutura organizada. Assim como o nosso próprio corpo tem todas as células, todas as estruturas necessárias para que nós venhamos a ter saúde, para que nós venhamos a desempenhar as nossas atividades, a igreja funciona da mesma forma. Ela é o corpo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça. Então, nós dispomos dessa característica, nós somos um corpo organizado. Então, sempre relembre os adolescentes disso, assim como um grupo de adolescentes faz parte do corpo de Cristo e é um grupo que tem que ser organizado para que esse corpo ele se desenvolva, para que esse corpo ele consiga crescer, alcançar os seus objetivos e para que a igreja ela consiga chegar no seu objetivo, que é ganhar almas para Cristo, ganhar pessoas, curar famílias, curar doentes, ajudar os enfermos, ajudar os pobres, enfim, todo aquilo que Cristo colocou no nosso coração para que nós viéssemos a servir as pessoas. Mais do que muitos estão acostumados nos cultos a pedir, nós estamos aqui para servir. A igreja ela está aqui para servir a sociedade, ela está aqui para trazer a paz, para ser o sal e para ser a luz da sociedade. Então, fale esse pontapé inicial com os seus adolescentes, né? Explique para eles o que é de fato a igreja, o que ela representa na sociedade
e depois nós já podemos seguir para os próximos pontos. O objetivo dessa lição, o objetivo número 1 é descrever o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, que foi o que a gente comentou aqui um pouquinho no começo, mostrar os métodos de evangelização da igreja primitiva e narrar as primeiras perseguições sofridas pela igreja. Nós sabemos que o crescimento da igreja ela se deu muito também pelo fato de a igreja ser perseguida. Por quê? Porque os discípulos começaram a se espalhar. Eles não ficavam apenas em um só lugar, eles se espalhavam. Então, um discípulo ia para um lado, outro ia para o sul, para o norte, e assim a palavra de Deus acompanhava eles e eles não ficavam calados. Eles falavam do amor de Cristo e esse amor ia se propagando de vida em vida, de pessoa em pessoa, até chegar nos nossos dias de hoje. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia a palavra de Deus ela alcançou alguém que nos alcançou e ela não pode parar em nós, ela tem que continuar a seguindo através de nós. Então, nós somos agentes de transformação de Cristo. Nós temos que transmitir e não podemos ser barreiras da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que vir até nós e ela tem que ser transmitida. Assim como nós professores, assim como os nossos alunos, assim como cada adolescente, assim como cada irmão, cada irmã, cada jovem, todos temos que ser distribuidores, refletores da glória de Deus, para que todos conheçam como é bom seguir a Cristo, como é bom estar com Cristo, viver uma vida plena em Cristo Jesus. Os materiais de apoio, as ideias para a nossa lição de hoje, vai ser bem interessante e é muito legal. Você, professor, particularmente, acredito que vai enriquecer o seu conhecimento histórico sobre a igreja e você vai começar a ter outra visão sobre as dificuldades, as facilidades, de que forma a igreja cresceu até então, até nos nossos dias de hoje, e também criar um panorama de que forma a igreja pode crescer daqui a 10, 20, 15 anos, no decorrer do tempo em que nós e que os nossos adolescentes eles forem crescendo como igreja, eles forem tendo a maturidade cristã para que a palavra de Deus continue sendo propagada. A primeira dica para nós aqui, como eu falei no início, de repente nem todos que assistem esse vídeo são da Assembleia de Deus, tem uma outra denominação, mas não tem problema porque você vai conseguir também aplicar essa dinâmica, essa dinâmica de pesquisa, né, no seu material. A lição ela vai linkar aqui uma atividade para a gente fazer. Ela diz o seguinte: quebrando a rotina. Para a realização dessa atividade será necessário que você faça um trabalho de pesquisador na secretaria da sua igreja, com membros antigos e tudo mais. O que a lição está propondo? Que você faça uma busca e uma pesquisa sobre a história da sua igreja. Vou citar o exemplo da minha igreja, que é a Assembleia de Deus aqui de Blumenau. A Igreja Assembleia de Deus aqui de Blumenau, ela já está fazendo, né, já está perto de fazer os seus 100 anos, e no nosso site, no site da nossa igreja, ele tem lá a história da nossa igreja. Então, de repente, se a sua igreja ela possui um site, ou se ela for uma igreja menor, enfim, mas você procure informações com os pastores mais antigos, com pessoas, né, que já estão há mais tempo na fé, que estão ali naquela igreja, para você descobrir como foi a história da sua igreja. Como eu falei para vocês, a Igreja da Assembleia de Deus aqui em Blumenau já vai fazer 100 anos. Então, em 2020, se eu não estou enganado, nós vamos fazer 100 anos que a igreja, que o templo, a Assembleia de Deus, ele está estabelecido aqui em Blumenau. E a história ela é muito legal, ela é muito bacana. Né? Pesquisando um pouco sobre a nossa história, lá no nosso site tem, sobre os primeiros missionários que estavam aqui em Blumenau, que começaram a montar, que ouviram a palavra de Deus, alemães que vieram para cá e começaram a ouvir a palavra de Deus e criaram, né, pontos de pregação na sua casa, com seu vizinho, com seus amigos, com a sua família. Depois foram para outras cidades, partiu para Itajaí, de Itajaí, né, André Bernardino vai até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele tem uma vida um pouco com dificuldades e tudo mais, e até que um dia Daniel Berg e Gunnar Wing encontram ele e passam a palavra de Deus para ele, e ele aceita Cristo, tem a vida transformada, volta para Itajaí, auxilia aqui na igreja de Blumenau, e a igreja começa a crescer e a se desenvolver através das suas próprias pernas, né, através dos seus próprios irmãos. E o mais interessante disso tudo, desse trabalho de pesquisa, você vai entender como cada irmão ou cada parte desse corpo, ele vai formar o corpo em si.
cada célula estruturada, cada parte, né, cada membro, ele vai tornar para que esse corpo ele se construa e ele tenha essa consistência que ele tem hoje. Hoje a Igreja Assembleia de Deus de Blumenau é uma bênção, ela tem vários templos espalhados na nossa cidade, mais de 100 templos espalhados na nossa cidade, e ela cresce a cada dia mais. E, logicamente, né, muitas vidas são salvas para Cristo, muitas vidas são transformadas através da Igreja Assembleia de Deus em Blumenau. Eu fui uma dessas vidas transformadas através da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau, assim como muitas e muitas outras vidas estão sendo transformadas dia a dia. Então, você pegar esse histórico da igreja, você vai ver as dificuldades que os primeiros, né, os patriarcas, vamos dizer assim, aqueles que foram os desbravadores da igreja na sua cidade ou na sua região, eles tiveram, quais foram as facilidades? Quais eram os tipos de ferramentas que eles tinham naquela época? Né? O que eles faziam? Qual era a forma que eles evangelizavam? Vai ser muito legal. E uma dica extra, né, além de você fazer esse trabalho de pesquisa em sites, de repente em algum relatório da sua igreja em si, é você levar um irmão. Você pode pegar algum irmão que foi um dos patriarcas, aí, um dos que inauguraram, que começaram a igreja na sua cidade. Você pode levar para a classe. Leva ele para a classe e na classe você começa a fazer algumas perguntas para eles. Então, peça para que, se ele tiver alguns objetos da época que eles estavam construindo a igreja, para que ele traga também. Então você vai começar a fazer algumas perguntas. Você pode perguntar qual foi a primeira dificuldade, onde vocês se reuniam, de que forma vocês faziam. Isso é muito bom para que os nossos adolescentes entendam que ganhar almas para Cristo, fazer a obra de Deus, ser igreja, não depende apenas de nós estarmos no templo, no domingo, na quinta, enfim, nos dias de culto, mas que todos os dias são dias para a glória de Deus e nós somos igreja onde nós estamos, que a igreja somos nós. Aqui onde nós estamos e nós cultuamos é o templo e todos nós nos reunimos assim como um corpo só para cultuar a Deus. Mas é interessante explicar que cada um faz a sua parte. Nós somos igreja quando nós estamos no restaurante, nós somos igreja quando nós estamos no mercado, nós somos igreja quando nós estamos na aula, na escola. Então isso não pode parar. Se nós estudarmos e vemos um pouco da história da nossa igreja, não começou com um aglomerado de pessoas, com muitas pessoas trazendo para as nossas cidades. Lá no dia de Pentecostes, nós sabemos que aproximadamente 3.000 almas se entregaram a Cristo, mas se nós fizermos uma pesquisa na nossa cidade, começou com 1, 2, 3 e assim foi indo, uma família, depois a família já começou a passar para os vizinhos e assim sucessivamente. Então isso é bom para que os nossos adolescentes entendam e consigam perceber que eles são fundamentais na escola deles, que eles são fundamentais aonde eles estão, que toda vez que eles abrem a boca na sua escola, abrem a boca no mercado, onde eles estiverem para proclamar a Cristo, isso tem uma valia muito grande. As pessoas elas estão nos observando e, querendo ou não, criam uma expectativa em cima de nós. Então nós precisamos estar sempre de acordo com a palavra de Deus. Lógico que a nossa alegria é a que transforma muitas vezes a vida das pessoas, né? O cristão ele não é alguém triste, carrancudo, não. Ele é alguém que ele é alegre, ele é feliz porque ele alcançou a salvação em Cristo Jesus. Então nós podemos e devemos demonstrar isso para as pessoas. Então, você trazendo esse irmão, essa irmã, quem quer que seja, que trabalhou, né, nos tempos mais antigos da sua igreja, você vai conseguir despertar esse interesse nos adolescentes. Essa é a ideia principal, que nós venhamos a despertar esse interesse na vida deles de, nossa, como eu posso também transformar a minha igreja, como eu posso continuar essa caminhada, porque fica sempre um X na questão, fica sempre uma dúvida. Como a nossa geração, como daqui para frente nós vamos administrar aquilo que nós recebemos. Então, nós temos que explicar isso também para eles, que é uma grande responsabilidade o que nós recebemos nas nossas mãos, e como nós vamos trabalhar com isso agora que nós recebemos. Nós temos tecnologia, nós temos várias outras ferramentas que, teoricamente, deveriam ser para expansão extrema do Evangelho. De que forma nós temos manipulado isso? De que forma nós temos usado as redes sociais, os nossos equipamentos eletrônicos, Instagram, Facebook? De que forma nós temos administrado isso para a glória de Deus? Será que nós temos usado essas ferramentas como auxílio? Ou será que nós temos usado isso como tropeço ou como, muitas vezes, a causa de escândalos para os outros irmãos, amigos, colegas? Então, tudo isso vai trazer a reflexão e tudo isso você, professor,
pode passar para eles, para que eles tenham uma ideia de agora, o que eu faço com tudo isso que eu recebi. Olha, tanto esforço. O legal da nossa igreja aqui em Blumenau, foi um dos primeiros veículos que nós tínhamos, era uma carroça com puxada a cavalo, e tinha uma olaria onde os irmãos traziam os tijolos para construir cada pedra da igreja. De repente, se a tua igreja também, se a tua cidade é uma cidade onde tem vários templos, leve eles para frente do templo. Aqui na nossa igreja dá para trazer para frente do templo e mostrar, olha só, cada tijolo, cada pedra, cada mármore desse colocado em cada lugar. Tudo isso aqui demandou esforço de algumas pessoas, né? As pessoas ficaram dias e dias porque não tinham ferramentas mecânicas como nós temos hoje. Era tudo no braço, era tudo manual. Então, como eles fizeram para trazer essas pedras aqui para cima, pedras pesadas? Então, tudo isso é de valia quando a gente mostra o esforço que foi demandado para que a igreja chegasse até onde ela está hoje, quase completando 100 anos, que é o caso da nossa igreja aqui em Blumenau. Então, você pode fazer isso também na sua igreja, você pode comentar com eles de que forma, né, chegou até o local onde eles estão hoje, e de repente você pode anotar também e dizer assim, aonde nós queremos chegar, de que forma nós queremos chegar, como nós queremos fazer, né, nos próximos anos, para que a igreja ela continue a sua expansão, para que ela continue a crescer de forma estruturada, de forma ordenada. Lembrando sempre que o corpo de Cristo ele cresce com ordem e organização. Então, esse é uma dinâmica inicial, uma ideia de aula mesmo, né? Ela demanda um pouquinho de tempo e você pode utilizar ela para expandir essa ideia sobre a história da igreja, que seria o pesquisador. E aí, como eu falei, você pode entrevistar um pastor ou alguém mais velho na sua igreja. E também, se você, eu acho interessante você, professor, primeiro fazer essa pesquisa, ou então passe para os seus adolescentes para eles também pesquisarem. Se a tua igreja tiver mais de um templo na cidade, peça para que cada um deles fique responsável por um templo. Então, eles vão chegar nessa aula no domingo, você vai passar isso como tarefa e diz, olha, para a próxima aula eu quero que vocês tragam o que vocês descobriram da história dessa igreja. O templo lá do bairro tal, a congregação lá, ela iniciou, né, as atividades no ano passado só. Então foi com o pastor tal, como que ele chegou até ali, como que ele foi denominado pastor. Então faça também esse trabalho de pesquisa com os adolescentes. Uma outra daí já entra mais para a parte dinâmica, para você mostrar a questão histórica, e essa seria mais a parte histórica, né? Livros, nós temos muitos livros, muito conteúdo também na própria internet, nos próprios sites da igreja, como eu falei anteriormente, que você vai descobrir essa história da igreja e você vai poder passar para os adolescentes. Uma dinâmica para a gente entender como a igreja crescia estruturalmente, como a igreja se desenvolvia, é uma dinâmica de algumas velas, né? Essa é uma dinâmica que você vai ter que ter um pouquinho de cuidado, porque você vai estar trabalhando ali com velinhas, né? E logicamente vai ter fogo, você vai colocar fogo nas velas, então é um pouquinho, demanda um pouco de cuidado, né? Ou muito cuidado, e veja se vai ser de valia para você ou não. Se você achar que não, é muito perigoso, então não faça. Mas como que acontece essa dinâmica? Você vai explicar para eles, você vai levar uma velinha para cada um, pode ser a velinha pequenininha, do tamanho que você achar melhor, e aí você pode começar a contar a história da igreja, você pode falar alguns textos através dessa vela. Você vai acender essa vela e você vai ficar segurando. Lógico que se você tiver um copinho, uma base, se você tiver um vidrinho descartável é melhor, porque você não queima a tua mão, também não escorre ali a cerinha da vela, não tem o risco de queimar a mão. Você pode colocar isso dentro desse vidrinho ali de conserva. E aí você vai falando para eles, olha só, a igreja começou através de uma pessoa, que o Espírito Santo incendiou o coração dela. E a partir dessa pessoa, ela foi incendiando as outras pessoas. Então você vai você vai colocar o seu foguinho que tem na sua vela, você vai colocar na vela da pessoa que está do lado. E aí a pessoa que está do lado, ela vai dizer assim, olha, o que eu posso cooperar com a igreja, ele vai dar uma ideia, eu posso cooperar com a igreja para os próximos 5 anos, é que eu vou fazer isso, isso e aquilo. E aí ele passa o foguinho para outra pessoa, e a outra pessoa vai dando as ideias dela. Para a cooperação da igreja, eu creio que a gente precisa transformar a gente pode ajudar nas escolas, a gente pode fazer encontro nas escolas, culto nas escolas e assim. Aí a outra vai passando e assim até chegar no final, todos eles vão ver que todas as velas estão acesas. É isso que Deus quer, é incendiar o nosso coração, é que cada um
faça parte desse corpo, distribua aquilo que recebeu. Então, dessa forma, eles vão estar vendo como funciona esse fogo que continua sempre a queimar no nosso coração e ele ele passa e transpassa para as outras pessoas. Essa é uma dinâmica rápida e bem legal, você pode estar fazendo com eles. E a outra, que você pode daí estar finalizando esse tema, é levar brigadeiros para a escola, só que isso vai ser uma pegadinha. Você vai levar e vai fazer alguns brigadeiros, mas em vez de colocar açúcar, você vai colocar sal no brigadeiro. E lógico que ele vai ficar ruim, mas tente deixar nele uma aparência muito, muito boa, uma aparência muito legal, só que quando eles forem comer aquilo vai estar ruim, vai estar salgado. Então, essa dinâmica você vai conseguir passar para eles que nós como igreja, como cristãos, nós não podemos ser apenas aparência, ter uma aparência bonita, uma aparência legal, mas nós precisamos ter conteúdo, nós precisamos trazer o gosto para essa terra. Tanto é que lá em Mateus, Mateus vai dizer que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então você vai enfatizar essa dinâmica através desse texto bíblico, que Deus nos chama, Jesus Cristo, Ele nos salva para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. O sal, que vai dar o gosto, que vai trazer a saboridade, que ele vai conservar, assim que o sal era usado antigamente, e a luz, que ela vai aquecer, ela vai iluminar, ela vai dissipar as trevas. Então, aonde nós estamos, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, porque foi assim que a igreja cresceu. Se historicamente nós olharmos, os discípulos, eles curavam, eles libertavam os prisioneiros, aqueles que estavam enfermos, todos aqueles que tinham algumas dificuldades, eles ajudavam, todos dividiam aquilo que tinham entre si, ninguém era avarento, ninguém pensava em si próprio, mas pensava-se no todo. Os que tinham muitas posses doavam e eles dividiam, repartiam entre si. Então a igreja ela cresceu dessa forma. E é interessante que nós passamos para os nossos adolescentes sobre isso, sobre o que a história da igreja tem a dizer para nós. De que forma nós podemos aprender com o crescimento da igreja. Será que hoje não vivemos num tempo em que a igreja ela está diminuindo? Não estou afirmando isso, estou apenas trazendo essas questões para nós tratarmos com eles. De que forma então, se acaso ela estiver diminuindo, de que forma a gente pode trazer de novo o crescimento para a igreja, uma igreja que cresça saudável, uma igreja que cresça em graça, em conhecimento, uma igreja que ela cresça estruturada, organizada. Então tudo isso nós vamos trazer através dos exemplos que nós já tivemos. Muitos desses exemplos são aplicáveis no nosso dia de hoje. De repente algumas estratégias que nós estamos usando são estratégias erradas, atuais para o nosso tempo, mas que se nós buscarmos lá atrás como elas eram feitas, ela vai ser de grande uso hoje, porque muito se fazia nos nossos tempos antigos, era da conversa, era do bate-papo, dos relacionamentos. E querendo ou não, hoje com as tecnologias a gente afasta quem está próximo e aproxima quem está longe. A gente busca muito isso, falar com quem está longe e às vezes quem está por perto nós nos relacionamos. Então tudo isso vai tratar desse nosso relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo. Toda essa história vai embasar, toda essa história vai estruturar para que nós sejamos uma igreja vencedora, uma igreja próspera e que a igreja venha se expandir, que vidas sejam salvas, que pessoas sejam transformadas através da sua vida, através da vida de cada professor, de cada aluno que assiste esse vídeo e que a igreja do Senhor Jesus continue triunfante, reinando sempre e para todo sempre, que nós sabemos que esse é o destino da igreja. Então, essas foram as nossas dicas de hoje, eu espero que você utilize elas e acrescente muitas outras ideias, lembrando que nós estamos aqui apenas para passar aquilo que a gente entende que vai ser de valia para a sua aula. Eu espero que você possa utilizar esse material, esse conteúdo, que você possa criar outras estratégias, outras ideias. Se você gostou, compartilhe também com seus amigos, curte o nosso vídeo aqui, divulgue a nossa página, para que nós possamos estar alcançando também outros professores e todos tenham acesso a esse material. Se você também tiver algumas dicas, sugestões, coloque aqui nos comentários, nós estamos aqui prontos para respondê-los, para ouvi-los também e sempre tentando ajudar de alguma forma. Eu agradeço vocês, até uma próxima aula, um abraço, fiquem com Deus.